Muitos acreditam que é só o carro de 2022 que vem para ser completamente novo, mas segundo um dos engenheiros da Mercedes, na verdade a equipe mudou tudo, basicamente tudo no seu carro. Motor, chassis, parte aerodinâmica, e isso tudo a gente vai ver nesse ano se vai prestar ou não. Quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e a Mercedes é uma das equipes que as pessoas mais ficam olhando para ver o que a equipe vai fazer realmente. A gente já sabe que desde o início da era híbrida da Fórmula 1, é a equipe que sempre dominou por motivos óbvios. Eles fizeram um motor muito forte desde o início dessa era híbrida mesmo, com os motores V6 lá de 2014. E eles foram muito bem. Acaba que eles sempre conseguiram sim conquistar pontos a mais, todos os anos em desenvolvimento e conseguir mesmo uma potência extra nos seus motores. Aparentemente, em 2021 as coisas mudaram um pouco. A Honda conseguiu fazer um motor bem forte, até mesmo competitivo com esses motores da Mercedes. Mas ainda assim, a equipe alemã tinha algumas cartas na manga, que ela acabou fazendo com que a Honda comesse poeira nas retas, por exemplo. A sorte grande veio porque a Red Bull tinha um carro perfeito para curvas de alta velocidade e pistas extremamente sinuosas, que acabavam fazendo com que a Honda não tivesse tanta desvantagem assim. Mas de qualquer forma, no ano passado, a Mercedes sofreu muito com isso tudo, porque aparentemente, apesar de ter um motor muito forte, precisava forçar ele ao extremo, fazendo com que a confiabilidade não fosse tão boa assim. E é justamente por isso que um dos diretores da Mercedes falou mais sobre esse assunto, dizendo que agora é tudo novo na equipe, tanto motores quanto carro. Se você quiser saber tudo sobre isso, não esquece, assiste esse vídeo até o final, mas antes, deixa o seu like, o seu joinha, para ajudar esse canal a crescer cada vez mais, e me incentivar a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não esquece, deixe o joinha porque é completamente gratuito. Aparentemente, o novo estilo dos carros também deve influenciar diretamente no estilo de pilotagem dos pilotos da Fórmula 1, justamente por conta desses pilotos terem de se adaptar a esses novos carros da categoria. E é claro que esse engenheiro da Mercedes falou mais sobre esse assunto. Thomas disse que para que os pilotos não estranhem tanto assim e, claro, o carro seja mais veloz, é importante que a equipe de motores e de chassis estejam sim, de certa forma, em sintonia, ou seja, produzam um carro que seja competitivo em todas as situações. Aparentemente a Mercedes tem conseguido fazer exatamente isso, mas ele não acredita que os treinos de pré-temporada já vão conhecer um carro da Mercedes completamente pronto. Ele acredita que o carro será modificado de diversas formas depois desses primeiros testes da Fórmula 1. A máquina de 2022 é muito diferente. Sabemos que a aerodinâmica é outra e com todas as coisas que nos disseram e o trabalho que fizemos, acreditamos que o carro se comportará de outra maneira. Os pedidos dos pilotos também serão diferentes e como eles atacam as curvas em relação aos anos anteriores. Mas segundo Hywell Thomas, aparentemente isso não deve ser um problema. Aparentemente a equipe criou formas específicas de modificar o carro para que ele seja um pouco mais compatível com o desejo de cada um dos pilotos. Ou seja, quando o piloto tiver uma necessidade específica, ele tem algumas formas de fazer com que o carro seja ajustado para que esse piloto seja atendido da melhor forma possível, tanto ligado à motorização quanto também ao chassi do carro. Temos simulações, fizemos os nossos cálculos e modificamos o motor e a forma como ele funciona para ficarmos prontos. Seremos capazes de reagir quando o piloto utilizá-lo de maneira um pouco diferente. Claro, estamos absolutamente ansiosos para chegar ao primeiro teste de pista, para ver se essas simulações estão corretas. Espero que sim. Caso contrário, estaremos prontos para ajustar a unidade conforme necessário, para garantir que o piloto receba exatamente o que deseja quando solicita. Segundo motorsport.com, e o link está aqui embaixo inclusive na descrição,
Thomas também disse que é um momento muito importante. O regulamento vai ser completamente novo nesse ano. E isso para muita gente é um desafio gigantesco, de forma ruim. Mas segundo ele, na verdade, os designers, engenheiros e até mesmo o pessoal dos motores ali também têm falado que isso é uma oportunidade de mudar as coisas que nos carros anteriores da Mercedes não eram tão boas assim. Ainda mais agora que eles já têm o conhecimento e experiência necessários para saberem onde eles acertaram e onde eles erraram nos carros antigos da equipe alemã. Todos os anos damos uma olhada na unidade de potência e na maneira como ela fica dentro do carro, para nos dar o melhor tempo de volta. Com 2022 sendo totalmente novo, temos a oportunidade de analisar tudo novamente. Outra questão que ele disse que é muito importante, que eu achei incrível na verdade, foi que ele disse basicamente que existem partes do carro que são mais sensíveis a tempos de volta, ou seja, partes em que teoricamente um ajuste mais fino representaria o ganho de diversos décimos na qualificação. Já outras partes são menos sensíveis, ou seja, partes que iriam dar uma base ali para o carro para que ele continue sendo veloz mesmo em ritmo de corrida. Isso significa basicamente que existem partes do carro que podem ser ajustadas para que se tornem mais para ritmo de corrida, e essas partes também podem ser ajustadas para que sejam mais sensíveis à qualificação. Situação essa que já acontecia na Fórmula 1 em diversas partes, mas se ele veio falar isso em entrevista, eu acredito que significa que deve ter coisa nova sim da Mercedes para esse ano de 2022. Existem áreas no carro que serão muito sensíveis ao tempo de volta, e haverá outras que são menos. O que estamos tentando fazer com o motor é garantir que fiquemos o mais distante possível das áreas sensíveis, para dar o máximo de flexibilidade aos projetistas. Para isso, temos que trabalhar de mãos dadas com o departamento de chassis e todos esses engenheiros, e assim garantir que a unidade se encaixe exatamente onde deve. Assim, conseguiremos fazer o pacote geral mais rápido. E Thomas finalizou a entrevista falando sobre a importância de produzir uma unidade de potência praticamente perfeita nesse ano de 2022, principalmente por conta do novo congelamento de motores, que deve continuar até o ano de 2025. Isso significa basicamente que esse motor que a Mercedes utilizará nesse ano de 2022 será o mesmo de 2025. Ou seja, se acontecer algo de errado nesse ano, isso continuará dando errado provavelmente até 2025. Claro que algumas atualizações podem ser feitas para garantir a confiabilidade da unidade de potência, mas é óbvio que se algo é mal nascido, como a gente já viu diversas vezes na Fórmula 1, se torna muito difícil consertar essa questão em diversas equipes da categoria. A especificação de desempenho está congelada e a partir da metade do ano, os sistemas elétricos também estarão do ponto de vista do desempenho. Então isso significa que não poderemos trazer atualizações durante o ano, só será possível fazer upgrades de confiabilidade. Com o novo combustível, o congelamento do desempenho da unidade ao longo da temporada e todo o carro novo, a nova aerodinâmica e encaixar o motor nela há um grande desafio para todos os envolvidos, e especialmente para a equipe do HPP. E para quem não sabe, HPP significa High Performance Powertrains, ou seja, é justamente a parte da equipe Mercedes em que esse cara que a gente falou tanto, Thomas, acaba que ele é chefe dessa área da Mercedes, que trabalha no desenvolvimento dos motores da equipe alemã. E é claro que é muita pressão mesmo sobre todos eles, mas aparentemente eles têm feito um bom trabalho. Mas o que você acha disso tudo? Você acha realmente que a Mercedes vem para tirar um coelho da cartola, de certa forma, e acabar dominando novamente até 2025 na Fórmula 1? Você acha realmente que isso é possível? Você acredita que o motor deve vir para ficar e eles realmente têm algumas especificações no carro que são mais sensíveis e podem sim fazer com que o piloto tenha certa vantagem em momentos de qualificação e de corrida? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Olha, eu acredito que a Mercedes vem sim com algumas características diferentes nesse carro, na intenção de inovar de alguma forma nesse ano de 2022.
Acredito eu que algumas dessas características não serão visíveis assim aos fãs do esporte de uma forma geral. Acredito que a maioria delas, na verdade, só serão perceptíveis pelos engenheiros e pilotos da equipe, mas ainda assim podem sim trazer grande vantagem para a Mercedes nesse ano. E o novo motor da equipe já sinaliza que é muito provável que a Mercedes venha a ter algumas evoluções interessantes nesse ano de 2022, ainda mais considerando o fato de que vai ser o mesmo motor até 2025. E a gente lembra quando houve-se algum tipo de modificação nos motores da Fórmula 1. Era híbrida, e a gente percebeu que a Mercedes realmente é boa em produzir motorizações unidades de potência. Acredito eu que nessa pressão de congelamento de motores, ela deve fazer basicamente a mesma coisa: produzir motores extremamente velozes na Fórmula 1. Mas como eu já disse, você tem toda a possibilidade de comentar algo diferente se você pensar diferente. Então comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não esquece, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para todas as notificações. É só assim que você não perde vídeo novo do Hora do Piloto. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!